desproporcional para o município pobre, como o município do governador Jorge Teixeira. O salário de R$6.000 é uma opinião nossa aqui. Mas os vereadores vão explicar essa situação. Primeiro, vereador Irani. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde a toda a população do governador Jorge Teixeira. Quero agradecer você pelo espaço, a família Muleta. Quero aqui também dar uma boa tarde aos meus colegas vereadores, vereadora Nalva, vereadora Neuza, vereador Valdo, enfim, todos os nossos colegas lá daquela Casa de Leis. Agora, o problema está em quem elaborou essa lei. E essa lei foi aprovada pela Câmara. Não foi nada imposta. Foi aprovada pelos vereadores da legislatura passada. Não é isso, vereador Irani? Hamilton. Essa lei que fixa o salário em até R$6.000 dos vereadores. Para essa legislatura agora. Não, foi feito da legislatura passada. Mas para vigorar agora. Para vigorar agora. Justamente. Inclusive, nem eu sabia que voltava para aquela casa. Foi feita a lei foi votada, Tribunal de Contas, foi sancionada também pelo ex-prefeito Chico. E, Hamilton, a questão é essa. A população de Jorge Teixeira pensa que os vereadores ganham R$6.000. Nós estamos ganhando hoje R$2.377. Porque tem uns descontos de imposto de renda, né? É 3.000 e alguma coisa, mas tem um desconto. Não. É 2.377 e tem. Ainda tem desconto? Livre, esse é livre. Esse é livre. Então a questão é essa. Por que o vereador Irani, a vereadora Neuza, a vereadora Liliane, até não cita no processo, por que nós entramos contra o presidente da casa? Até porque, Hamilton, desde o começo, quando o nosso presidente assumiu, o meu colega Valdo Siqueira, uma pessoa que tenho grande apreço por ele, quando ele assumiu aquela Casa de Leis, a gente sabia dessa lei. E a gente sentou, conversou com ele, para que ele sentasse com os 9 vereadores e fizéssemos ali um remanejamento, um abaixo ao Tribunal de Contas, para que nós sabíamos também que aquele salário não poderia ser pago. Agora, desde o primeiro dia que ele entrou... Mas também permanecer esse que vocês estão recebendo hoje também não dá. Também não dá. Então, o que a gente fez? A gente comunicou, ele disse para a gente que ele não precisava da gente para administrar aquela casa. Meu Deus, falou isso? Então, Hamilton, a situação ali na Câmara não houve diálogo desde o começo. A gente não quer o mal, a gente queria o bem dele. Até porque fui no Tribunal de Contas, fui com ele, foi orientado. E o que nós via, o diálogo, tudo aquilo que acontecia naquela casa, para nós praticamente era escondido. Inclusive, você é conhecedor, que tinha um site lá que nós pagava lá R$47.000, onde podia pagar 12 mil. E tem outro aí que é o tal do Juraci. Mas continua ainda o site? Continua o mesmo valor? Olha, lá na questão de hoje, tudo aquilo que a gente pede tem que ser na base do protocolo. Tem que ser na base da... Mas quanto é hoje o site lá? O site da Câmara? Tem o valor? A senhora sabe, vereadora Nova? Boa tarde, vereadora. Pode falar aí. Boa tarde, Hamilton. Baixa um pouco o microfone aí. O microfone, só o microfone. Pode baixar ele. Isso, aí tá bom. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde, meu colega vereador Irani. Boa tarde a toda a população que nos ouve nesse momento, em especial o nosso povo lá de Governador Jorge Teixeira. Essa empresa que o vereador Irani cita aí, ela deve estar ganhando, não tenho o valor exato aqui, poderia até ter trazido, mas não me preparei para entrar. Mas a senhora sabe mais ou menos o valor? Mas é em torno de 3.000 e alguma coisa. Isso mensal? Isso. Pode continuar aí, vereador. Você estava concluindo? Então, Hamilton, e a população de Jorge Teixeira, o vereador Irani tem denunciado lá as coisas erradas daquele município. Você é conhecedor disso, junto com os outros colegas. Está cumprindo com o seu papel. Com certeza disso. Até porque também tenho denunciado coisas naquela Casa de Leis. Como é que eu vou deixar de denunciar onde que eu trabalho e só denunciar a prefeita? Então tem que ser... se eu acho que está errado a situação lá da nossa casa, da nossa Câmara, eu tenho que denunciar. Se não tiver, muda isso. Tinha lá um nepotismo, também foi obedecido. Agora, em nenhum momento, tanto eu como a vereadora Neuza, a vereadora Liliane, os colegas sabem disso, que a nossa intenção de ir na justiça é porque nós queremos saber direitinho aonde vai o nosso dinheiro, os contratos, que o presidente... o próximo presidente que nós elegemos, a vereadora Nalva, para nós representar naquela casa, a gente quer a transparência, a gente sabe disso. Então, naquela casa, o motivo que nos levou a isso é porque não houve diálogo,
o presidente queria ditar o problema. O senhor acha que tem como pagar quanto hoje de salário para os vereadores do governador Jorge Teixeira? Qual seria o teto máximo para se pagar? Que o repasse seria feito para a Câmara, que a Prefeitura, porque é feito através de repasse da Prefeitura, que a Câmara suportaria pagar quanto hoje de salário para o vereador? 6 mil fica fora de cogitação, não tem condições de pagar. Agora, até quanto? Hamilton, isso aí que eu vou te responder é toda a população de Jorge Teixeira. Cabe. Não é que vai pagar, até quanto poderia pagar? Cabe a nova gestão, porque lá nós tínhamos, agora diminuiu, era em torno, parece, 17 funcionários na Casa de Leis. Então, Hamilton, comissionados não? Eu visitei o Paraná, tinha a Câmara de Vereador lá que trabalhava com 6, 7 pessoas para tocar. Então, a nossa, aquilo que era o salário do vereador, encheu-se de portarias. Quantos cargos comissionados tem hoje na Câmara de governador Jorge Teixeira, o senhor sabe? 7, né? 7. Tinha mais, foi saindo, foi tirando. Então a convenção da gente é o seguinte: por exemplo, sai-se um funcionário daquela casa, saiu. O presidente nunca fala onde é que foi o dinheiro daquele funcionário que saiu. Ele nunca diz, vereador, saiu essa pessoa, saiu essa outra, e o salário do vereador continua o mesmo. Então começamos a colocar na cabeça que nós queremos explicação. E a única forma que achamos de respeitar a lei, porque é o seguinte, Hamilton, e a população, se eu tenho uma lei que eu assumo como presidente da casa, eu tenho uma lei que me desfavorece, eu sei que eu não vou poder desobedecer aquela lei. Agora havia diálogo, havia interesse, o Tribunal de Contas mandando para a gente parecer. E por que não fez? Se eu sei que eu tenho uma lei que vai me prejudicar, por que eu não uno os 9 vereadores e diz, vereador, vamos participar, vamos ver quanto é o salário de vocês, ver quantos nós podemos ficar aqui nessa casa para trabalhar? Agora não. Simplesmente dizer que não precisava de nós, que ele administrava aquilo sozinho. Isso eu acho que nós não vamos fazer na próxima mandato, que eu faço parte da mesa. Vamos tratar todos os colegas igual. Tenho certeza que a vereadora Nalva vai fazer isso. Então nós não estamos aqui dizendo que queremos 6 mil reais, não, Hamilton. Nós estamos aqui dizendo que o presidente tinha que respeitar a lei, tinha que ter diálogo, enfim, considero ele muito como pessoa. Meu amigo lá de Colina Verde, nós somos conhecidos há muitos anos. Agora, eu dou conselho e não aceita, o caminho é a justiça. Então tá lá, eu acredito que a próxima legislatura vamos ter o diálogo para que podemos resolver os problemas do nosso povo em primeiro lugar. Muito bem, deixa eu falar aqui um pouco com a vereadora Nalva. Vereadora, a senhora inclusive trouxe aqui o documento que fixou esse teto em até 6 mil reais de salário para os vereadores desta legislatura. E que também a senhora trouxe um parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que a senhora era presidenta, relatora, aliás, e o seu parecer foi contrário a esse aumento, né? Fica à vontade aí para falar, vereadora Nalva. Sim, Hamilton, eu quero primeiro... Na época a senhora foi contra esse aumento. Eu quero desde já te agradecer o espaço que nos concedeu aqui para a gente poder fazer esse esclarecimento à população de Jorge Teixeira. Eu quero dizer, Hamilton, que na época, em 2012, quando foi elaborado esse projeto de resolução aqui de 003... eu sentei com o ex-presidente da Câmara, com os demais colegas vereadores, que até eram alguns do mesmo grupo político meu, e falei que o município não tinha condições, porque não foi só aumentar o salário dos vereadores, mas sim também foi fixado salários para secretário, para a próxima gestão, para prefeito, vice-prefeito. E a gente vendo a situação que estava vivendo o nosso país, com a queda de receita, com a queda de arrecadação, eu sabia que um município pequeno, carente como o nosso, não teria condições de bancar um salário daquele tamanho. Mas com o diferencial que o salário do prefeito, do vice-prefeito e do secretário são salários fixos, que não tem como, que não é colocado ali através de repasse e através de arrecadação mensal. E o do vereador é diferente. Do vereador é de acordo com a arrecadação que o município tem. E é dentro do repasse dos 7% que o prefeito, que o executivo manda para a Câmara, é que é calculado ali o que vai para a folha, os 30% e os 70%. Então, nesse momento, eu questionei com os meus colegas e disse que Jorge Teixeira jamais teria condições de pagar um salário de 6 mil reais para um vereador. Ou pagar um salário de 5 mil e pouco para um secretário, como eles queriam, 12 mil para o prefeito. Não. Agora, deixa eu uma curiosidade aqui. O secretário hoje
recebe mais do que um vereador lá no município, né? Hoje recebe sim. É desproporcional, porque o vereador foi eleito pelo povo e tudo mais, é apenas um cargo comissionado, colocado pelo prefeito, o secretário, receber mais do que um vereador. Eu acho desproporcional, eu acho erradíssimo. Sim, pelo menos é a opinião do apresentador aqui. Eu também, no momento, Hamilton, eu discuti isso aí na tribuna e falei, até coloquei para os meus colegas vereadores, falei, eu sei que meu voto, que o meu parecer aqui, ele é sozinho, sou individual, o meu voto não vai fazer com que vocês voltem atrás nessa decisão, mas de qualquer forma, eu quero chegar lá na frente e poder dizer de cabeça erguida que eu não sou culpada do que está acontecendo hoje. A prefeita colocou lá, cortou um pouco do salário, conversou com o secretário, reduziu R$500 no salário de cada secretário para poder conseguir controlar a folha. Também diminuiu no salário dela, no salário do vice-prefeito, do seu João Paciência. Mas o salário do vereador, ele ao invés de ter um aumento aí em 2013, ele só foi caindo, porque de acordo com a Receita, a gente trabalhou com a Receita em 2013, uma receita anual no valor de R$ 975.582,84. Isso aqui o presidente teve que incluir salário dos vereadores, dividindo salário dos vereadores, salário dos funcionários do quadro, os cargos comissionados que ali dentro tem, o material de expediente, o material permanente, contratação das empresas, tudo dentro desse percentual aqui, desse valor de 975 mil. Em 2014, a gente trabalhou com um orçamento um pouquinho melhor, mas coisa mínima. Menor ainda, foi menor. Ao invés de subir, foi caindo. O exercício 2014 já foi R$ 893.251,80. Então você vê que não tem condições de pagar esse salário. Mas aquilo que o vereador Irani falou, que ele, a vereadora Neuza e a vereadora Liliane, quando entrou na justiça, é para se cumprir uma lei que foi aprovada, uma lei que foi elaborada sem responsabilidade. Os vereadores não inventaram nada. Não, eles foram para se cumprir. Lei não é para se cumprir? É verdade. Então, agora eu digo uma coisa. A prefeita repassa, e o ex-prefeito também, sempre repassou o limite, que é o que é permitido, 7%. Nunca tem município que passa 5%, que diz até 5%, até 7%, tem município que passa 5%, outros passam 6%, mas os prefeitos que ali passaram, sempre repassaram no limite máximo, 7%. Então, mesmo dentro desse 7% que é repassado, a gente calculando aqui uma previsão, porque eu não estou falando hoje aqui como representante do Poder Legislativo, porque hoje eu estou aqui falando simplesmente a senhora assume em janeiro? Os meus colegas como vereadores. Presidente, a senhora assume em janeiro, 1º de janeiro? Sim. Isso, estou falando porque eu fiz parte da votação desse projeto de lei, onde o meu voto foi individual, foi contrário. Então eu estou aqui hoje falando exclusivo sobre essa lei. Vou poder falar em nome da Câmara Municipal a partir de janeiro do ano que vem, quando assumir ali a presidência da Câmara. Mas a previsão que a gente tem hoje para o ano que vem é um valor de R$20.020.35. Então, o que eu quero como presidente? Eu quero sentar com a mesa diretora, ver o que a gente pode reduzir de gastos, ver o que a gente pode trabalhar. A gente já tem feito um levantamento aí. Provavelmente dará para a gente pagar um salário de R$ 3.500 para o vereador. A gente cortar algumas despesas. Não é fácil administrar um órgão público ou até mesmo uma empresa ou a sua casa, não é fácil. Você tem que fazer cálculos, você tem que fazer previsão. Não pode fazer de qualquer forma, porque senão lá na frente, se você achar que ali é a casa da mãe Joana, vai acontecer o que aconteceu nesse projeto de lei que foi aprovado. Então tem que ser com muita responsabilidade, com muita cautela, muita coerência, e eu quero contar com todos os meus colegas vereadores que me ajude, que dê a sua opinião, mas sabendo que ali é o meu CPF que vai estar em jogo. E da mesma forma que eu estou entrando com ele limpo, eu quero sair com ele também da mesma forma. Quero fazer com muita responsabilidade o meu trabalho, para poder não me prejudicar e nem também prejudicar os meus colegas vereadores que vão estar ali junto comigo, votando os projetos que ali foi enviado à Câmara e o que nós elaborar. Eu quero deixar claro aqui o seguinte, que o salário dos secretários é dessa forma, porque também passou pela Câmara. A prefeitura, o prefeito, a prefeita que está, o prefeito anterior também, não foram eles que fixaram o salário de secretário, mais do que o salário do vereador. Foi a própria Câmara.
que deixou que isso acontecesse. Realmente foi um passo errado que a Câmara deu, na minha visão. Deixar um secretário receber mais do que um vereador, então é melhor trocar de posição. O vereador, ele é assistencialista, ele precisa dar assistência às suas bases. A realidade é essa, né? Tem um gasto danado para manter um mandato. E o secretário não tem gasto nenhum para manter nada, né? É apenas um cargo comissionado que está lá fazendo o seu trabalho e recebendo o salário. E o vereador faz os dois, além de prestar auxílio ao cidadão que presta, queira ou não as pessoas falar sobre isso, mas é verdade, né? Tem também que fazer o seu trabalho como legislador. Então, o secretário recebendo um salário desse aí, eu acho muito alto, né? Em detrimento aí um vereador que foi eleito pelo povo. Vereador Irani, algo mais que você queira falar? Com relação ao IPTU, por exemplo, você quer falar alguma coisa do IPTU rapidamente, que nós temos uma entrevista ainda com o deputado Marco Rogério? Quero aqui, Hamilton, falar essa questão do salário. Se tudo isso está acontecendo é porque não houve diálogo. A população já sabe disso. Nós não estamos lá porque hoje a gente paga para ser vereador, mas com grande honra, porque trabalho honesto e não tenho preguiça. Agora, os meus direitos, a gente luta por ele. Agora, quero aqui dizer a nossa população de Colina Verde, de Jorge Teixeira. Hoje de manhã eu estive em Colina e todo dia a gente passa por lá. A população de Já Jorge chegou a Teixeira, ambulância lá de Colina Verde, já? Ainda não, Hamilton. Está toda revoltada. Você vê lá esse absurdo que foi o IPTU, que entrou lá no nosso município, que não foi assim. Hoje a culpa, eu disse o ano passado na sessão que o executivo ia botar a culpa da Câmara de Vereador. E o que eles estão fazendo é isso, mas não é bem assim. Então, as pessoas que lá elaboraram esse plano, um plano que Jorge Teixeira não tem escritura ainda, é área rural. Tem gente lá, Milton, que paga um imposto aí de R$ 1.200 até R$ 1.500, R$ 800. E a Câmara, nossa Casa de Leis, está lá para defender e com certeza vamos lutar junto para que isso diminua. Porque o povo de Jorge Teixeira não pode ir embora, o povo tem que ficar lá. Tem que ir embora de Jorge Teixeira quem realmente não tem nada lá, que realmente está lá para prejudicar o povo. Eu acredito que a população de Jorge Teixeira é inteligente e sabe do que eu estou falando. Agora não podemos pagar caro, porque lá moramos. Tem os ITBI lá do sítio, Hamilton. Quem pagava R$ 800, R$ 4.800. Eu tenho sítio, é um absurdo. Muito grande. Então essa administração tem que rever isso. Já tem aí diálogo para isso. A vereadora Nalva vai falar. Só quero deixar aqui meu abraço à população de Jorge Teixeira e conte com o vereador Irani. Estamos lá para defender, sim. Podemos errar, mas no sentido de acertar. Estamos lá para defender o povo. Junto, venceremos. Muito bem, fala aqui com a vereadora Nalva com relação ao IPTU, vereadora. A senhora vai assumir a presidência da Câmara, uma responsabilidade muito grande que vai passar pela Câmara essas discussões com relação à redução desse IPTU. Já caminha para isso, devido à pressão de alguns vereadores, já se caminha para que o Executivo busque uma solução para diminuir um pouco aí esses valores que realmente foram muito altos. E agora há pouco, alguns dias atrás eu conversava com a prefeita e ela mesmo está achando o valor muito alto desse IPTU. Mas pode falar, vereadora, fica à vontade. Hamilton, eu vou entrar no mérito agora do IPTU, mas antes eu queria só responder também, eu não trouxe aqui o meu parecer quando foi fixado também o salário dos secretários, do prefeito e vice-prefeito, mas também o meu parecer foi contrário. Depois eu posso trazer em outro momento para você ver. Vai ficar o espaço reservado. Eu coloquei lá um salário que eu achava que o município teria condições de pagar na época para a próxima gestão. Então, o meu parecer também foi contrário em cima daqueles valores. Eu acho absurdo, quando a gente viu lá no início do ano professores entrando de greve e reivindicando seu salário. Então, eu acho assim, que primeiro a gente tem que preparar a casa para depois fazer a festa. Não Muito dá bem. para pagar um salário dessa forma. No tocante ao IPTU. No tocante ao IPTU, a semana passada, a gente recebeu muitas pessoas lá na Câmara Municipal, no gabinete do presidente, do seu Valdo Siqueira, onde ali a gente pôde conversar com lideranças, pastores de igreja. Quero até mandar um abraço aí para o pastor Carioca, que está nos ouvindo também nesse momento, ao presidente da Câmara, seu Valdo Siqueira. E a gente ouviu muita reclamação e a gente viu que realmente as coisas não tá no controle. Está muito alto o IPTU do nosso município. Eu quero dizer para a população que o vereador, ele não pode colocar uma emenda lá no projeto, porque é inconstitucional dispensar a receita. E quem elaborou esse projeto e mandou para nós foi o chefe do executivo. E quem foi responsável para preparar
esse projeto de lei foi o assessor jurídico da prefeita, o doutor Max, que é especialista na área tributária, e o Wilson, que trabalha lá no setor de arrecadação, encaminhou para nós. E a gente, por várias vezes, chamamos eles, discutimos, conversamos, e eles sempre colocando para a gente que esses valores não seriam um absurdo, os técnicos. E aí depois a gente viu o resultado. Mas agora, não adianta mais se lamentar, porque já foi aprovado o projeto. E a semana passada eu estive em Porto Velho com a prefeita, eu e a vereadora Neuza, e em nome dos meus colegas vereadores, nós conversamos com ela, pedimos para ela, e ela está de acordo de elaborar um projeto de lei, encaminhar para a Câmara, para que possa baixar o valor desses, dar um desconto maior para baixar esses valores desses IPTUs lá do nosso município. Então nós esperamos que... Então no momento as pessoas não vão fazer o quê? Vão pagar ou não vão pagar? Porque quem já recebeu os carnês, como é que fica a situação? Na minha opinião... Porque depois que pagar, ninguém vai devolver mais dinheiro. Sim, não devolve. Então, eu ainda não paguei. Eu ainda não paguei meu IPTU. Tá lá na minha casa esperando. Quero ver essa resposta da prefeita aí, ver ela sentar com o jurídico, discutir isso aí e dar um desconto maior para que a população de Jorge Teixeira possa pagar ali os seus IPTUs. Muito bem, vereadora, eu quero agradecer a sua participação aqui. São 12 horas mais 50 minutos, nós temos um bloco de intervalo. Alguma coisa mais que a senhora queira acrescentar aí, vereadora? Fica à vontade, vereadora Nalva. Eu quero só agradecer, Hamilton, pelo espaço que nos concedeu. Eu quero mandar aqui um abraço para a vereadora Neuza, vereadora Inanides, vereador Valdo Raimundo, Nego da Carretinha de Som, a vereadora Rosa, a vereadora Liliane Nunes e o nosso presidente Valdo Siqueira. E dizer, Hamilton, que estou ali sempre à disposição, na hora que precisar de esclarecimento, se tiver ao meu alcance, se tiver ao meu conhecimento, eu estou ali para poder fornecer qualquer esclarecimento que for preciso. E dizer que eu não me incomodo quando eu voto num projeto, que às vezes é só o meu voto, como foi esse aqui, foi eu sozinha. Porque se ele for pro bem, o mérito é meu. E se eu errar, eu vou pagar pelos meus erros. E eu vou sozinho. Hoje eu digo de cabeça erguida, que graças a Deus eu não fiz parte desse projeto que foi aprovado. Mas também não tiro a razão do meu colega vereador Irani, da vereadora Neuza e da vereadora Liliana, porque eles estão exigindo que se cumpra a lei que foi aprovada. Então, é só isso. Quero agradecer a população de Jorge Teixeira e dizer que estamos lá à disposição da população para defender no que for preciso. Porque foi para isso que eles nos elegeram, para representá-los. 12 horas mais 52 minutos agora. Ouvimos assim o vereador Irani e a vereadora Nalva, lá de governador Jorge Teixeira. Nós vamos ao intervalo, voltaremos na sequência. Abrindo o jogo, jornalismo total. Jaru tem farmácia Rodofarma. Temos convênio com um dos maiores laboratórios do Brasil.